Vem vadia, vadia meu Deus. 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 Bonito é ter um amigo, bonito é ter um amor, bonito é ter um amigo, tem muito amigo para o bolo. Para conversar um pouquinho sobre coisas importantes. Tudo que move é sagrado e remove as montanhas com todo o cuidado. Eu converso com Jorge Zessewein, que é professor e doutor. E ele tem aí um projeto pós-doc que se chama O Impacto das Enchentes 2024 na Saúde Mental da População e o papel da educação permanente em saúde no cuidado em saúde mental coletiva. O Jorge é psicólogo e psicanalista. Bem-vindo. Obrigado. Então, e aí? Saúde coletiva. Então. Primeiro agradecer o convite, né, pra gente falar de novo, né, aqui sobre alguns temas que são bastante importantes, né, eu acho que cada vez mais, né, quando a gente pensa o papel da saúde coletiva, pelo menos nos últimos 5 anos, né, quando a gente passa por situações de crise, né, quem sustenta, digamos assim, né, a crise em termos de saúde é a saúde coletiva, é o SUS. Né? Se a gente for pensar na pandemia ou até mesmo nas enchentes, né, aqui no Rio Grande do Sul, no ano passado. Então, esse projeto está sendo desenvolvido agora na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Né? Né, quem coordena o projeto, né? Eu, a professora Daniela Lewandowski e a professora Luciana Gibowski, também da mesma universidade, do programa de pós-graduação em Psicologia e Saúde da UFSPA. Né? E o que acontece, né, é que na época que eu comecei meu pós-doutorado lá, no ano passado, eu estava pensando, junto com as professoras, um projeto de educação permanente e nesse momento surge, então, né, a situação das enchentes em que tudo para, né? E a gente retoma os trabalhos pensando, bom, né, se a ciência está aí para lidar com questões, com problemas sociais, está aí, né, um problema social muito importante que tem a ver com a saúde coletiva, né, e que de algum modo também nos chama a se debruçar sobre isso, né, que é um dos papéis da universidade. Né? Sim, um dos papéis muito importantes, porque não adianta também uma universidade que não dialoga com a comunidade, né, com as pessoas, com o seu entorno. Mas assim, tu fala em SUS, né, e para mim, né, faz sentido. O que o SUS tem a ver com saúde coletiva, o que tem a ver com a enchente, mas talvez não para todas as pessoas, né? Então, se tu pudesse falar um pouquinho o que são essas políticas, né? O que é o SUS em relação a essa saúde coletiva, saúde mental coletiva. Claro, né? O Sistema Único de Saúde, né? Ele tem uma história muito bonita, na verdade, né? Ele surge enquanto um sistema único de saúde em 1990, né? Mas ele vai ser estabelecido assim, bom, o Brasil tem que ter um sistema de saúde em 88, junto com a Constituição, né? Tem uma linha ali, né, da Constituição, capítulo começa da saúde. E lá tem todas as bases, né, do que teria que se estruturar, né, em relação à saúde. Mas a história do SUS começa muito antes disso, antes mesmo ele tem um nome. Né? Começa com conceitos, com ideias sobre o que é a saúde. Né? A história da saúde é uma história muito interessante. Né? Ela acompanha a humanidade, a história da saúde. Isso que a gente chama de saúde hoje, entendendo que aspectos que envolvem a saúde nem sempre foi muito claro. Né? Ou tinham outras formas de perceber isso. Né? Se a gente volta muito no tempo, né? Se a gente volta, por exemplo, no Egito Antigo, por exemplo, né, essa ideia de saúde do corpo ou saúde
mental não fazia nenhum sentido, porque a cosmovisão daquela cultura era outra. Ou seja, a visão de mundo daquela população era de que era impossível você desconectar as experiências espirituais das vivências do dia a dia. Né? Isso muda ao longo do tempo e é modulado pela cultura. Né? Mas o que acontece é que ali pelos anos 60, 70, né, em plena ditadura militar, o que acontece na verdade é um grande movimento político em que se misturam muitas pautas, e uma delas é a da saúde. Né? Uma instituição muito importante, né, na luta pela saúde coletiva, que é a ABRASCO, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, né, ela vai ter assim como mote, né, junto com a reforma sanitária, a ideia de que saúde é democracia. Né, de que você ter acesso à saúde é Direito. É expressão da democracia. Você ter direito, né? Na verdade não é ter, é exercer esses direitos. Exercer a sua cidadania, o direito à saúde, à educação. E claro, isso para o Brasil era uma grande novidade, né? Mas isso é algo que já vinha sendo discutido no mundo, né? Tem alguns acontecimentos importantes que o Brasil não participou, né? Como a Conferência Internacional de Alma-Ata, né? Que foi discutir qual é o papel da atenção primária no mundo, né? O Brasil não esteve presente, né? Mas lá se discutia, né? Bom, qual é a responsabilidade dos países em relação à saúde da sua população. Mas ao mesmo tempo, né, aqui a gente cria um conceito de saúde muito próprio, né? Muito peculiar e que vira uma certa referência, né? Que é entender que a saúde não é a ausência de doenças, né, como um modelo antigo, né, de ideia de saúde que nós tínhamos, né, mas ela tampouco é um completo bem-estar físico, psíquico e social, né, mas expandindo para além da experiência do indivíduo, né, para aquilo que a gente vai chamar hoje de determinantes sociais da saúde. Que é coletivo. Que é mais do que experiências individuais ou experiências coletivas, mas as condições de vida de alguém. Então, se a gente pega, né, lá no relatório da 8ª Conferência Nacional de Saúde, que é o que vai estabelecer essas bases conceituais do SUS, vai estar escrito lá: saúde é condições de moradia, de acesso à água, de acesso a transporte, a lazer, a cultura, né, e serviço de saúde, etc, etc. Então, são as condições de vida de alguém, né, e não somente como que aquele indivíduo responde, né, a essas condições em que ele está. E isso, por mais que seja algo que não seja exatamente novo, né, é atual, né, sobretudo quando a gente pensa que isso precisa ser relembrado cada vez. Pois é. E a Não saúde está mental? garantido, né? Não. É algo a ser, é uma luta, É. né? É uma luta diária que precisa ser relembrado e precisa ser buscado e precisa ser apontado. E assim, quais são as ações ou as políticas públicas em saúde mental no SUS? Então, né, eu sou psicólogo, né, professor de psicologia, mas eu acho que tem uma separação que a gente precisa fazer, que é uma coisa é psicologia, outra coisa é saúde mental. Né? São duas coisas distintas. Né? O campo da psicologia ele é circunscrito, né? Ele é um campo próprio e você tem um profissional que atua em psicologia, que é o psicólogo. Né? Embora, né, eu frequente outras, né, pseudoformações se meterem nisso. Mas nós temos o campo da psicologia e o campo da saúde mental. Né? E o campo da saúde mental, ele não é só da psicologia. Ele é compartilhado com outras áreas do saber, da saúde, né, mas também das ciências sociais. E bom, e da epidemiologia. E esse tripé que eu estou falando agora são as bases da saúde coletiva. Né? Porque a saúde mental, ela vai estar atrelada às condições de vida de alguém, e inclusive ao processo de adoecimento, de doenças, enfim, do corpo mesmo. Né? A saúde mental está em todas as experiências humanas.
Então, os profissionais responsáveis, digamos assim, né, em cuidar da saúde mental não vão ser só os psicólogos, ou muito menos só os psiquiatras, né? Mas todos os profissionais têm alguma parcela de responsabilidade. Porque o que são ações em saúde mental? Né? Olha, né, talvez seja muito comum dizer que psicoterapia é uma ação de saúde mental, e está correto. Né? É uma consulta psiquiátrica, é uma ação de saúde mental, está correto. Né? Agora, você ter uma boa comunicação entre profissional de saúde e usuário do serviço também é promover saúde mental. Sim. Né? Você ser receptivo, né, em relação ao usuário do serviço que você está, né? Você poder acolher ele eventualmente, né? E isso são questões que não são simples. Isso é uma questão da formação da área da saúde, né? Que é como se as relações estivessem dadas, né? E elas não estão, né? Não basta você ser não é uma questão de você ser um bom ser humano, né? Não é isso que está em questão, né? Porque o profissional, ok, ele é um ser humano, mas ele também demanda de formação e técnica para fazer essas coisas que a gente às vezes olha a partir de uma perspectiva moral, né? Você é empático ou não é empático, né? Mas o que é empatia? E com o que, né? É algo que não está dado realmente, a cada vez precisa ser construído entre as partes, vamos dizer assim, de certa forma. Só que eu fiquei pensando agora aqui, né, sobre a questão da saúde mental e coletiva e a saúde mental, então, enquanto isso que é compartilhado com diversas áreas, enquanto todos estão nesta perspectiva, nessa ideia, talvez, né, de pensar algo em comum. E o que seria esse algo em comum dessas diferentes áreas? O que tu acha, né, que seria? Algo em comum ou incomum? Incomum. Não, que faz com que essas pessoas falem uma língua possível de serem compreendidas. Né? Porque eu acho que essa é uma questão, essa interdisciplinaridade, como é que ela se dá nesses espaços em que se propõe isso, né? Com os diferentes profissionais, o médico, o psicólogo, o assistente social, o técnico de enfermagem. Tu faz um trabalho nesses... Então, né, exatamente. O que a gente tem feito, né, em termos práticos, é uma formação para profissionais da atenção básica, né? Que a atenção básica é o nível de atenção, é a equipe de profissionais que vai receber a maior parte da demanda em saúde. Né? 80% das demandas de saúde vão para a atenção básica, e a responsabilidade dos profissionais da atenção básica. Ao mesmo tempo, né, acaba sendo um nível de atenção em que muitas vezes se aposta pouco. Né? No sentido de formação? De sentido de formação, né, ou até mesmo assim, do que se compreende assim da complexidade dos atendimentos. Porque a gente divide em níveis de complexidade, e na medida em que a gente vai para a especialidade, isso se complexifica em termos de aparato, né, técnico e tecnológico que se utiliza. Mas não quer dizer que as relações do dia a dia, né, do profissional de saúde que está na atenção básica não seja algo extremamente complexo, inclusive. Né? Mas o trabalho que a gente tem feito a gente está trabalhando com os profissionais de Canoas, né? Que é uma cidade que foi intensamente atingida pelas enchentes. Né? Então a gente está trabalhando com algumas unidades de saúde lá, em que num primeiro momento a gente foi escutar os profissionais de saúde, depois a gente foi escutar os usuários dessas unidades de saúde e fazer um levantamento do que eles percebiam como definições, desafios e até conceitos de saúde mental, para a partir disso, né, propor um percurso formativo, né, de 1 ano, em que nós vamos mensalmente lá, né, trabalhar alguns pontos, algumas questões. Né, eu posso falar, pelo menos assim, a gente começou há alguns meses, mas eu posso falar do primeiro módulo, né, que me parece que é a primeira coisa que enlaça todos os profissionais, né, que é a questão da escuta. O que é escutar alguém? Né? Porque parece que é uma coisa dada, assim, né? Escutar, eu ouvir o que a pessoa está dizendo,
né? Ou é arrumar o melhor encaminhamento para o que a pessoa está te pedindo, né? Mas é algo que não é tão simples assim, né? Porque verdadeiramente estar disponível para escutar o outro te coloca também numa posição tanto quanto vulnerável, né? Você se vulnerabiliza quando você se põe a escutar a dor do outro. Se afetar? Como efeito, né? Isso é como efeito. Como Sim. é feito e como é feito, né? Sim. Tem nessa disponibilidade, inclusive pensar a questão moral, né? A questão disso que se acredita para exercer determinadas ações, de que isso nos asseguraria, né, um lugar em que eu sei do outro, eu sei o que o outro precisa, né? Isso fecha essa escuta. Isso me lembra de Questão ética, né? Sim, isso me lembra de um livro que se chama O Palhaço e o Psicanalista, que foi escrito por um palhaço e por um psicanalista, né? Que é o Christian Dunker e o Cláudio Tebas, né? Que eles vão falar o seguinte: olha, essa, né, seria a diferença entre cuidado e controle. Né? Cuidado é quando você está atento e disponível para aquilo que o outro precisa, né? E controle é, assim, uma tentativa de cuidar do outro apesar do outro, né? Quer dizer, você determina o que é que o outro precisa, independente dele. Pois é. Né? E claro, por isso que escutar também é tão difícil, né? Mas seria, né? É menos difícil, né, você operar, né, protocolos, né? Porque você sabe o que você tem que fazer, porque você terceiriza a relação para um protocolo dizer o que deve ser feito. Né? Enquanto que escutar e acolher é algo extremamente trabalhoso, né? E isso é algo que pode perpassar o trabalho de qualquer profissional, né? Seja psicólogo ou qualquer outra formação, né? Quando se trata de cuidar das pessoas, né, digamos assim. Mas tem que ter esse preparo, né? Pelo menos saber de que não sabe sobre o outro, né? Que então, quem sabe, escutando, pode saber, mas aí, né, implica justamente nisso de estar vulnerável, né? E daqui a pouco se sentir afetado. Eu fico pensando justamente, né, assim, para te poder falar um pouco dessa experiência lá com as pessoas de Canoas, porque o técnico de enfermagem também sofreu com a enchente e ele atendia, claro. Quer dizer, né, nossa, né, como é que faz essa construção coletiva de algo tão terrível como o que a gente passou, não é? Claro, né, com certeza. Agora, quando a gente pensa assim no âmbito dessa experiência específica de formação, né, uma coisa que nos pegou bastante assim para pensar é como é que se ensina uma coisa que, ok, pode ter aí uma teoria a respeito disso, né, mas é da ordem da experiência. Né? Como eu mencionei antes, né, o que é empatia? Você pode olhar no dicionário uma definição de empatia, né? O que é escutar alguém? Você pode olhar no dicionário uma definição disso, né? E a gente pode ensinar alguém a definição de alguma coisa, né? Às vezes em sala de aula, quando eu tento exemplificar essa diferença, né, do conhecimento e do saber, né, eu pergunto assim, quem é que sabe as regras do futebol? Aí um tanto de pessoas levantam a mão. E quem sabe jogar futebol? Aí sobra no máximo 1 ou 2, né? Porque saber como que faz a coisa é uma coisa, né? Você saber fazer a coisa é outra. E não passa necessariamente por um esforço cognitivo, embora isso seja importante, mas não passa por isso, né? De você tem que ler, tem que estudar, obviamente, né? Em todas as áreas de formação, mas não é só isso, né? Por isso, inclusive, que todas as formações na área da saúde passam por estágios, né? Porque no estágio você opera na prática, né? E aí você conecta, né, conceitos
e aprendizados formais com a tua experiência. E isso produz uma nova forma de entender esse fenômeno, né? E aí, o que nos pegou, né? Uma pergunta: como é que tu ensina alguém a escutar, ou ensina alguém a cuidar, ou, né? Ou que pretensão é essa de ensinar isso também, né? Eu acho que não sei se é possível, né? Mas se for possível, é escutando, é cuidando, né? É operando na prática, né? Quando a gente olha para qualquer leitura psicanalítica de desenvolvimento humano, por exemplo, sobretudo leituras winnicottianas que falam da capacidade de cuidar, né? Elas vão apontar justamente que o desenvolvimento, né, ou a conquista da capacidade de cuidar vai passar por ter tido a experiência de ter recebido cuidados, né? A capacidade de se ocupar do outro, né, ou de se ocupar do coletivo, né, passa pela perspectiva de também ter, né, sido ocupado, né, por alguém. Enquanto a gente não oferece tanto aos profissionais quanto também aos usuários espaços de cuidado e acolhimento, né, a gente não tem como esperar, né, uma mudança em relação a essas coisas. Porque aí tem um ponto que eu acho que é muito importante, que aí isso é uma questão assim, Brasil, né? As condições de trabalho reais dos profissionais de saúde. Pois é. E aí? Porque tu está falando e eu estou pensando justamente isso, né? O que às vezes acontece é que o profissional de saúde, tanto no hospital quanto, por exemplo, durante uma tragédia como foi a enchente, como foi na pandemia, ele é exigido, né, a fazer algo, ou dar algo que não é possível naquele momento para ele, porque ele não tem essa experiência, né, de cuidado, né, de alguém estar olhando para ele. Eu lembro muito da pandemia, do que aconteceu com enfermeiros, por exemplo, ou técnicos de enfermagem, ou até os atendentes dos supermercados que tinham que estar ali e se dizia, fique em casa. Isso é cruel, não é? Então, fico pensando assim a respeito, né, disso que está bem situado aqui na tua tese, no teu trabalho, sobre a enchente. Né? Quando isso literalmente emergiu como de novo, depois da pandemia, como algo que era exigido que as pessoas, né, se ajudassem, mas sem ter possibilidade. Quem é que ajudou quem? Será que essas pessoas se sentiram amparadas ou não? Ou foi um desamparo? Ou foi uma... O que vocês percebem aí? Porque eu sei que tu atuaste também lá, né? Durante a enchente, eu acho que a universidade abriu as portas, enfim. Então tem aí uma vivência tua, né, na linha de frente, assim. O que eu vou falar agora é muito por aí também, né? Tanto na escuta dos profissionais, quanto também na experiência de ter atuado, né, no momento de crise. Né? Eu sou professor na Unila Salle, que foi uma universidade que abriu as portas, né? Assim, se organizou lá dentro, né, um grande espaço de acolhimento para muitas famílias. Né? E, bom, na verdade, né, existem instituições, né, que poderiam ter tomado liderança em algumas coisas, né? No entanto, no momento da crise, né, o que me pareceu é que o que minimizou, se é que dá para dizer isso, né, os danos foi a própria sociedade civil. Que se organizou, né? Porque não estava organizada assim, para isso, né? Não. Se organizou ali. E nisso, tenho que dizer que as universidades têm um papel muito importante. Né? A Unila Salle, né, começou a organizar, 2, 3 professores começaram, e isso foi crescendo, a organizar, por exemplo, um grupo de buscas, né, em que era 24 horas, a gente revezava aqui, né, em plantões, né,
em que ficavam digitadores e pessoas mandando as notícias das pessoas desaparecidas dos endereços. E então isso a gente ia alimentando o banco de dados que ia para a Defesa Civil, né, que eles sabiam onde que em que endereço eles tinham que passar de barco para resgatar as pessoas, né, e ao mesmo tempo as pessoas encontradas também eram atualizadas naquela tabela. Olha que importante. E aquilo depois foi anexado num outro sistema que a URGS criou, que tentou unificar diversas outras ações. Então as universidades, por iniciativas pontuais, né, foram se organizando e criando uma grande rede. Né? E o trabalho em saúde mental também, né? Ele não foi unificado, né, em termos de Estado, né, mas existiam grandes frentes, né, mas que partiam de instituições como universidades ou como a sociedade civil. Né, grupos, eu estava em 3, 4 grupos, né, assim, de profissionais, psicólogos, bom, redes de atendimento, né, ou a própria universidade, né, a UFSPA também, só que é em Porto Alegre, né, lá nas pessoas atingidas na Zona Norte. Né, mas eu tive mais presente em Canoas mesmo. E é tão importante poder estar falando disso, não é? E ter um trabalho em relação a isso, porque essas tragédias, não é? Essas coisas assim tão terríveis, elas, enquanto sintoma social, a ideia é esquecer. Né? Por exemplo, pouco se fala da pandemia, daqui a pouco se fala da enchente. E para onde é que vai isso? Não é? Onde é que a gente coloca isso? É tão horrível que faz de conta que não aconteceu, né? Que é uma questão do traumático, esse trauma coletivo. Né? Então, assim, cada vez que então se pode falar um pouquinho mais disso, tornar isso uma experiência passível de ser contada para que se aprenda alguma coisa, não é? Para que se possa construir. E eu acho que então, como é que a comunidade lida com falar sobre isso lá no trabalho de vocês? Olha, ainda bastante recente, né? Muito doloroso, né? Muitas pessoas, assim, né? Usuários e profissionais, né? Foram atingidos, né? É bastante doloroso, assim, falar sobre isso, né? Sobretudo quem foi diretamente atingido, né? Mas de fato, né? Isso cair no esquecimento, né, também é algo que não contribui em nada, né, para elaboração do que foi isso que aconteceu, né? E isso está relacionado tanto à pandemia, quanto às enchentes e quanto a outras coisas, outros fenômenos aí, né? Eu estava falando antes, por exemplo, da ditadura militar, né? Enquanto um acontecimento a partir do qual a oposição a isso, né, oportunizou uma construção coletiva do que é a saúde, né, para o Brasil. Sim. E nesse sentido, né, as identificações de indignação cumprem alguma função. Né, o problema é quando a gente apaga ou esquece, ou porque isso tende a retornar. Né? Sim. E tu falaste da ditadura, quer dizer, tem toda também uma narrativa de que não existiu. Não é? Isso não existiu, não houve tortura, não houve... Então, nesse vazio, nesse esquecimento, surgem narrativas que vão justamente oportunizar o tamponamento de algo com o qual nós precisamos aprender enquanto civilização. Porque se a gente não se coloca frente a essas coisas que acontecem, elas repetem no real, né? Voltam a acontecer de fato a coisa, porque não se falou o suficiente sobre aquilo. Então, eu acho interessante também as narrativas, a coisa jocosa sobre enchente, sobre pandemia, sobre isso que vai permeando uma ideia de que nem foi tão terrível assim. Né? E isso é terrível, me parece. Né? Então, esse trabalho de escuta, voltar lá para ver como é que as coisas andam, eu acho que é essencial para a construção da civilidade. Né? O que a gente vai fazer com isso que aconteceu de fato? Né? Não é uma suposição. Será que aconteceu? Aconteceu mesmo, né? Até, assim, a gente já está no final do nosso tempo,
Mas eu pensei assim, a questão do trauma, né? O trauma esse que é coletivo ou individual, né? Quando é que a gente pode dizer que existe um trauma que é só individual e não faz parte desse coletivo? Se é coletivo ou individual? Se ali, né, na escuta, né, pensando que a psicanálise, a pessoa que está numa análise e te traz algo que então, a princípio, é algo ali do consultório, né? Mas o que aquele trauma individual tem a ver com isso que é todo um contexto social? Será que existe algo que é só individual? Né? Se tu me perguntasse se é individual ou coletivo, eu diria sim. Os dois. Né? Isso é indissociável, né? A ideia de indivíduo ela é um tanto quanto didática, mas um pouco fictícia também, né? De que alguém existe sozinho no mundo, isso absolutamente não faz sentido, né? Afinal, a gente está lidando com a saúde de alguém e a saúde são as condições de vida de alguém. E essas condições, elas não estão desconectadas do mundo. Elas são o mundo. Elas são o território onde a pessoa está. E a qualidade das relações, né? Que acabam propiciando algo que é traumático, então vamos chamar assim, né? No indivíduo. A qualidade dessas relações, nessa civilização, neste contexto que acaba causando algo assim, então, por exemplo. Acabou. Que pena. Esgotou o tempo. Muito obrigada pela tua participação. Né? Essa é a nossa segunda edição e ele é o convidado também nessa segunda edição do podcast Um a Mais. Qual das câmeras? As duas. São as duas? Tá, muito obrigada, Eu Jorge. Tá, volte sempre. Esperamos que tu retorne aí, né, mais vezes. Muito obrigado. Tá Eu bom. que agradeço. Vim vadia, meu Deus. Vim vadia, meu Deus. Bonito é ter um amigo, bonito é ter um amor, bonito é ter um amigo, tem muito amigo. Vim vadia, meu Deus. Vim vadia, meu Deus. Vim vadia, meu Deus. Vim vadia, meu Deus. Bonito é ter um amigo, bonito é ter um amor, bonito é ter um amigo, tem muito amigo para o bolor.